Você acha que a criança, adolescente e o jovem, a família, vamos dizer assim, ela ficou de fora, exclusa da sociedade, no esquecimento, pois estas coisas deixando de existir durante todo esse tempo? Qual a sua opinião sobre isso? Então, acho o lazer muito importante. Embora a gente já tenha citado no tópico anterior, que é uma coisa complexa, porque assim, envolve qual que é a prioridade do município. Dentro da parte da cultura, a gente citou lá a parte da exposição, que a gente tinha, que não tem mais, né? E que a exposição em si é um evento que traz lazer para a população, shows, né? Bandas, às vezes pessoas mais famosas, outras menos famosas. Não posso falar muito sobre há muito tempo atrás, mas da parte da minha infância, eu creio que esteja sim, em um equilíbrio, porque eu também não posso dizer que não tem, porque eventos, às vezes a gente tem evento na praça, e às vezes é ofertado, até ocupado, às vezes não sei se é pago ou gratuitamente, na quadra eu sempre vejo os pula-pulos, brinquedos, né, que são travos para patrocínio. Tem um dia que é gratuito, né? Então, assim, a questão da rua de lazer, eu vejo que ali foi muito pouco utilizada, porque teve um muro de contenção da rua de cima que chegou a cair, a obra teve que ser refeita, se eu não estiver enganado, 2 vezes foi refeito aquele muro, né, gerando assim uma despesa para o município. Não sei falar precisamente o valor da obra, mas que torna inviável a utilização daquele trecho, porque a gente sabe que ficou um espaço muito vulnerável, né? Sem falar que a gente tem uma praça grande, tem um parque, né, uns brinquedos na praça, que, ao meu ver, precisa de uma manutenção mais constante, precisa de um certo isolamento, porque onde tem areia, pode ter o cachorrinho que faz o cocô, que faz o xixi, e a gente não vê uma manutenção constante em cima daquilo, né? Sem falar nas peças do brinquedo, não digo só a pintura em si, mas a preservação de todas o aparato ali. Então acho que o lazer hoje em dia, a gente precisa de mais eventos que vão estar atraindo a sociedade, porém fica uma coisa muito limitada, porque se você for comparar com as outras cidades maiores, que tem mais estrutura, realmente o patrocínio vai ficar a desejar. Mas isso é uma coisa muito da preferência, da prioridade que o gestor vai dar ou não para aquela área, né? Hoje em dia a gente enxerga que uma das prioridades que tem na atual gestão do governo Paulo Aziz é a área da saúde. Então acaba sendo uma questão do que ele define como mais relevante para o governo que ele deseja, né, tá trazendo aos munícipes. Justamente. Vamos entrar aqui no quarto assunto, que nós vamos falar agora sobre a educação. Se tratando de educação, vem em minha mente o transporte que leva os estudantes para fora da cidade, onde eles fazem faculdades, cursos profissionalizantes em determinadas áreas, que não deixa de ser uma forma de estudo, onde fazem Senai, Senac, entre outras coisas. Nós sabemos que é uma etapa muito importante na vida do cidadão patrocinense, pois de uma certa forma a pessoa está precisando desta ajuda do município, pois fica muito caro pagar as passagens o ano inteiro, a ida e vinda, ainda tendo que comprar seu material escolar para fazer tal capacitação, seja ela em qualquer área em que estiver cursando. Ainda temos um problema que na época das férias escolares já aconteceu que estes ônibus escolares param durante esse período, já que tais veículos circulam somente na época em que as escolas estão funcionando, onde muitas das vezes tais motoristas são afastados de seu cargo e novamente são feitas as recontratações no início das aulas, assim prejudicando as outras pessoas que fazem cursos particulares, que também se enquadram na classe de estudantes, e essas pessoas são prejudicadas neste período,
tendo também as pessoas que trabalham em Muriaé, em Eugenópolis, e que muitas das vezes pegam uma carona em tais veículos para poderem chegar em seu local e destino para trabalhar e, por sua vez, também são prejudicados. Então vai a quarta pergunta. O que fazer nessa situação para trazer um melhor conforto para o povo patrocinense? Que medidas poderiam ser feitas junto da Câmara dos Vereadores e a Prefeitura de nossa querida cidade? O que você pensa sobre esta iniciativa de que os políticos que pensam em conjunto para uma melhor patrocínio em termos de todos nós juntos somos mais fortes? Olha, abordar o tema da educação, vejo com muita alegria, que é um tema do qual eu também venho me preparado ao longo dos anos, para tentar enxergar qual tipo de impacto uma possível eleição que eu possa estar representando, como eu posso estar trabalhando nesse sentido. Acho que essa questão do transporte foi muito bem abordada por você, que às vezes a pessoa faz faculdade e a outra pessoa que está em outros cursos que não tem aquele momento interrompido, às vezes é um curso pago e fica inviável, até mesmo porque não tem horário de ônibus, que é o transporte coletivo mais acessível, não tem. Então, assim, o poder público, em algumas vezes eu já percebi que o Barão do Monte Alto adotou essa tática. Por exemplo, você tem ali a lista de alunos que não são diretamente vinculados a uma faculdade. E tem algumas pessoas que trabalham fora do município. E que, às vezes, graças a esse incentivo do poder público, elas conseguem manter aquela renda, porque é realmente difícil você trabalhar fora e um salário que às vezes não é tão grande, você ainda tem um gasto com passagem. Então, isso é uma ajuda muito importante. Imagino eu que pudesse ser feito, tentado terceirizar uma Kombi, fazer de uma forma em que uma pessoa da sociedade tenha como manter essas pessoas no seu devido curso, trabalhando no seu setor em outra cidade, não tendo que interromper suas atividades e manter aquilo ali de forma que todos saiam ganhando. Eu vejo que na questão do transporte é essa. E voltando um pouco na parte do tema da educação, acho que a parte fundamental hoje em dia na política é que o poder público possa oferecer uma educação de qualidade. Mas para isso a gente tem, principalmente, que valorizar muito o professor. E a gente tem, no nosso município, excelentes quadros formados. Infelizmente, devido à ausência de você ter uma política pública valorizando a educação da maneira que ela merece, a gente está arriscando perder os nossos talentos. Atualmente, na reunião da Câmara de Vereadores, foi esperado um reajuste salarial para os professores, o que não ocorreu. Então começou-se um debate em redes sociais sobre a educação. Em alguns momentos, eu vejo a minha trajetória observando que na política, como faz falta uma pessoa bem instruída ocupando esses cargos. Não digo apenas na vereança em si, porque o vereador hoje em dia é um amigo da população. Nem sempre é a pessoa que tem maior grau de estudo é o nome mais indicado a se eleger um vereador. Mas é fundamental que a gente possa ofertar para os nossos jovens condição de se preparar adequadamente para que no futuro, qualquer profissão que eles venham a exercer, eles possam extrair o máximo potencial daquilo que eles aprendem em sala de aula. E hoje em dia a gente vê a falta de valorização por parte do governo Zema, que realmente para a educação não está fácil. Eu fui o apoiador da Beatriz Cerqueira, trabalhei para ela no período da última eleição, vi que a representação das mulheres, e a maioria dos professores são mulheres, era necessária. Beatriz Cerqueira, um brilhante trabalho de enfrentamento e de luta pela valorização do professor e da desprecarização. E se a gente não pegar e não começar a balançar a bandeira da educação, como diz o ditado, vai ladeira abaixo. Temos sim que representar o nosso município com políticas públicas, mas acima de tudo é combater os desmandos,
porque a valorização da educação é uma peça-chave. Hoje em dia, um povo que não desenvolve intelectualmente, ele está à mercê das pessoas mais poderosas. E a arma que a gente tem hoje em dia é a educação, é investir cada vez mais nos nossos filhos. Como hoje em dia tudo é muito caro, você depende de transporte, você depende de grandes centros, o ideal é que você possa fazer dentro do seu município o melhor quadro possível para os alunos terem um pleno desenvolvimento. Então a gente tem aí, como pré-candidato, a intenção de atuar na área, representar os professores, lutar pelos professores, lutar pela educação e estar trabalhando muitas políticas públicas de inclusão para pessoas autistas, TDAH, pessoas que têm portadores da síndrome de Down. Hoje em dia, pouca gente sabe o que é um TDAH. E as pessoas que são especializadas, elas sofrem porque no ambiente do ensino público, nem sempre tem os aparatos necessários para você prestar um serviço com qualidade. Então, hoje em dia, se faz muito necessário que toda a população cobre de seus representantes que tenham esse tipo de olhar, essa sensibilidade. A educação, ela não passa apenas pelo ensino fundamental. A gente tem que olhar. Eu imagino que um gestor hoje, ele tem que olhar para preparar um aluno para o vestibular, para poder estar ofertando aos jovens da nossa cidade que desejam fazer concurso público, incentivar, né? Já teve aulas que eu participei, do Rafael fez voluntariamente lá na CELT um curso de redação. Aquilo foi esplêndido. É uma pena que aquilo não se mantenha durante o ano, porque hoje em dia é tão difícil você pegar e entrar no ônibus e sair, e às vezes você vai para um curso só para aprender redação, só para português. Então, uma pessoa que trabalha o dia inteiro sente-se cansado, e se a gente tiver uma oferta desse tipo de serviço na nossa cidade, vai ser muito prazeroso, vai ser um ganho muito grande, é uma coisa que eu luto, defendo e incentivo. Estou sempre conversando com muitas pessoas a respeito de concurso público, uma escolha de uma profissão, o que a pessoa deseja, e eu acho que é fundamental. Passando pela área também de outros cursos, como você citou aqui o Senai, que eu fiz o curso de Senai Eletricista Industrial em 2009, foi o meu primeiro curso que eu fiz fora, né? E eu briguei, lembro que o prefeito era na Cepim, a gente conseguiu, foi a primeira vez que a gente conseguiu um transporte 100% gratuito, foi na linha que fazia para Itapirum. Hoje em dia, eu acho que é o Luiz era motorista, ele é aposentado, né? Mas ele que levava a gente ia para o CEDERJ, a gente conseguiu o transporte público para Itaperuna, gratuito. Antes, quando a minha irmã fez faculdade de matemática, eu lembro que era o Justino, acho que a prefeitura pagava uma parte, né? Tinha um ônibus em frente à escola. E eu vejo assim, os incentivos não podem parar por aí. Penso eu que como pré-candidato de vereador, e ainda vou colocar nas ações que um vereador pode fazer, é propor leis que venham capacitar os jovens para poder estudar sem necessidade de deslocamento. Existem muitos cursos bons, gratuitos, de qualidade, para fazer online, mas também tem pessoas que, pela dificuldade de aprendizagem, precisam de um professor presencial. Então, assim, a minha ideia é incentivar e, se possível também, atuar nessa área, que como eu já tenho conhecimentos de informática, já fiz curso técnico, trabalhar Excel, que hoje em dia é um dos cursos que está mais no auge, numa procura muito vasta, inclusive no mercado internacional, é cientista de dados, analista de dados. São coisas que no nosso município, se a gente não começar a divulgar para as pessoas, existe um número grande de pessoas que às vezes não tem o que fazer e não sabem para que caminho seguir. Então a gente tem que ter orientação, porque quem quer chegar em algum lugar tem que saber o ponto de partida, não é verdade? Com certeza. Ô, João Lio, você falou algo aí que me chama a atenção. Realmente esses jovens de patrocínio, quando ele termina o ginásio aqui, que quando chega, está aproximando da etapa final, eu creio que o jovem já tem que ter uma meta na vida dele. Ele tem que ter um sonho. Ele tem que colocar na vida dele, eu quero ser isso. Mas eu observo também que esse jovem, quando vai chegando, aproximando aqui o ginásio, terminou o ginásio, ele está sem incentivo.
Por exemplo, se a gente vê que a cidade ela não dá um incentivo ao jovem para que o jovem venha se capacitar, para que seja algo, que traga algo de bom para ele, que ele não se envolve com essas coisas, essas pessoas vão ficando desanimadas, desacreditadas. Esse jovem, quando chega a tirar o ginásio aqui, já não quer mais fazer uma faculdade, porque o meio onde ele vive não é um meio que incentiva a ele estar fazendo algo de diferente.